remete sólido a esforço. Ele vai se deformar. E é possível fazer uma curva que mostra a deformação em função do esforço mecânico que você aplica a ele. Para material homogêneo que tem a mesma característica mecânica em qualquer direção do espaço, por exemplo, uma barra de ferro, metal, globalmente metal, para simplificar, quando você aplica uma certa força, ele vai se deformar um pouco. Portanto, ele vai fazer uma curva que vai ter no início uma proporcionalidade entre a deformação que é aqui e a força que você aplica. E você tem dois tipos de materiais que são capazes de se deformar muito pouco, porque eles são muito rígidos, eles são muito pouco deformáveis, e você tem materiais que são extremamente pouco rígidos e que vão facilmente se deformar por um esforço pequeno. Você vê, para o mesmo esforço, lá é muito pouco deformado em porcentagem do comprimento no início. A inclinação dessa curva caracteriza para cada material a rigidez, ou a stiffness em inglês, a rigidez do material. Essa inclinação, que é a variação da força em relação à variação do alongamento, se chama o módulo de Young. O módulo de Young caracteriza a capacidade ou a dificuldade de um material ser alongado ou não. Uma vez que você começou a alongar esse material de uma certa quantidade, você vai ver que vai ter um ponto além do qual esse módulo de Young vai decrescer e o material vai se deformar. Você vê que aqui, para um pequeno aumento de força, ele vai se deformar muito. E ele vai chegar até um ponto no qual ele vai quebrar. Portanto, você tem dois pontos. O ponto aqui, que é o limite elástico, que não deve ser ultrapassado, senão você vai deformar esse sólido, e essa fase se chama uma fase de deformação plástica, mas que não é uma coisa que é desejável quando você constrói uma casa, é uma deformação permanente, não tem nenhum interesse a deformar uma ponte, deformar uma casa de uma maneira permanente, isso é muito perigoso. Portanto, todos os esforços mecânicos que vão ser pedidos a uma estrutura, que seja uma estrutura biológica ou uma estrutura não biológica, tem que ser nitidamente abaixo do limite elástico desse material. Geralmente, para a maioria dos tecidos do corpo, é importante entender que esse limite será mais ou menos a 1/3 do limite elástico. Se você traça a mesma curva de deformação é porcentagem do comprimento, em relação à força, ao esforço mecânico que é aplicado. Se você aplica isso a tecidos biológicos, vocês vão ver um resultado absolutamente diferente. Vocês vão ver que no início é muito fácil alongar. Muito fácil. É como se o módulo de Young fosse muito fácil, porque esse conjunto de elementos em tecidualidade contém muitas articulações e, em particular, tem um certo jogo articular. Portanto, no início, o módulo de Young é muito baixo. E vai ter um momento que vai começar a se formar cada vez mais rígido. Portanto, quando você faz um esforço, no início tem uma deformação que é fácil obter. Todos os tecidos biológicos e os conjuntos biológicos funcionam assim, até um certo limite que você vê aqui, que vai ser o limite aqui da elasticidade do tecido. E lá
vai começar a se produzir fenômenos que vamos ver em detalhe. Eu repito que isso é um tecido biológico e que isso é um material isotrópico. Você vê que a curva, isso tem uma concavidade para baixo, isso tem uma concavidade para cima, é muito diferente. A fáscia é um material composto. O material composto, o material composite, significa que ele é constituído de dois elementos mecânicos que têm qualidades muito diferentes, mas que eles se associam para criar um material composto que tem características mecânicas melhores do que cada um dos materiais tomados separadamente. Uma fáscia é constituída de elementos capazes de resistir à compressão e elementos capazes de resistir à tração. Aqueles que resistem à tração são as fibras de elastina e de colágeno, e você tem o elemento que é capaz de resistir à compressão, o que se chama substância fundamental, os diversos ácidos, os diversos elementos, é como um gel que ele é capaz de resistir à compressão. Portanto, quando você puxa sobre uma fáscia, você tem um equilíbrio que vai se produzir entre o líquido, a parte central, a substância articular, que vai ser comprimida, e as fibras. Esse equilíbrio vai te dar, no início, uma certa curva, que eu descrevi assim, até um certo ponto de limite elástico, no qual terminou, você não consegue esticar mais. Mas, se você deixa intervir o tempo, se você estira mais tempo, você vai observar que, de novo, vai ser possível de ganhar um pouco de curva, assim, até, de novo, um outro limite. Portanto, você conseguir alongar de uma maneira permanente o material sem ter feito o que acontece no material isotrópico, no qual, se você ultrapassa o limite elástico, você vai chegar no material que não terá mais, que não vai servir mais, que não terá mais as qualidades elásticas que você deseja. Isso. Você deve absolutamente trabalhar nessa zona. Se você vem nessa zona, você deforma permanentemente. Aqui, com fáscia, se você vê a curva entre a deformação e o esforço que é aplicado, você vê que você chega bem no limite, mas se você insiste, você vai conseguir obter de novo um alongamento. Esse fenômeno se chama em inglês creep, e esse fenômeno se explica simplesmente pelo reajuste no espaço da substância fundamental em relação às fibras. Porque as fibras, de toda maneira, elas têm um limite elástico. Se você força uma fibra de colágeno, ela tem um limite elástico e ela vai romper, ou ela vai se deformar permanentemente. É a associação dos dois elementos aqui que permite deformar esse tecido composto para poder alongar. É o que a gente observa concretamente, clinicamente, com os treinamentos de alongamento, ou as técnicas de alongamento facial, ou as técnicas de Mézières. Todas as técnicas que vão utilizar uma tração lenta vão permitir ultrapassar o limite elástico e criar um novo limite elástico com tecido que se alongou, que tem a mesma característica do que antes e que se alongou porque tem um reajuste no espaço entre a substância fundamental e as fibras elásticas.